Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da atitude filosófica, do que é ter uma atitude filosófica perante a vida, o que é ter uma relação de fora para dentro e uma relação de dentro para fora com a filosofia. Para isso eu vou ler um bocado esta minha obra, um ensaio sobre a atitude filosófica, o que é ter uma atitude filosófica perante a vida. Então eu vou ler um bocadinho acerca de. Dou sempre a sugestão, tenho de dizer isto aqui. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para comentarem, para partilharem, para porem like, para ajudarem a chegar a mais pessoas os vídeos. Eh, Vou ler então um bocado desta minha obra e depois vou fazer uma pequena reflexão acerca disso. Vamos lá. Filosofia de fora para dentro e dentro para fora. Capítulo 5. Há duas grandes formas de nos relacionarmos com a filosofia no sentido geral. A relação de fora para dentro e a relação de dentro para fora. Então vamos à relação de fora para dentro. Sempre que adquirimos conhecimentos filosóficos, sempre que bebemos conhecimentos filosóficos, sempre que bebemos conhecimentos, realizamos uma relação com a filosofia que acontece de fora para dentro. O ato de receber conhecimentos filosóficos é um ato que acontece de fora para dentro. Estudar filosofia, investigar filosofia, adquirir conhecimentos filosóficos, recebendo-os de alguma forma, é relacionarmos com a filosofia de fora para dentro. Não só, mas também, mas essencialmente. É errado termos uma relação de fora para dentro com a filosofia? Claro que não. É até importantíssimo. Todavia, não consiste em si numa atitude filosófica. Ser-se inspirado a ter uma atitude filosófica perante a vida é um ato que acontece de fora para dentro. Quando a inspiração vem de fora, como é. Realizar-se em si a atitude filosófica é que já reflete uma relação com a filosofia de dentro para fora. Claro que, em geral, ao se estudar e investigar conhecimentos filosóficos, acaba-se por se poder relacionar com a filosofia das duas formas, o que dependerá apenas de cada contexto, de cada sujeito filosófico. Relação de dentro para fora, sempre entre aspas. Quando eu disser, não vou estar sempre aqui a fazer isso, quando eu disser é entre aspas, em geral. Sempre que escolhemos realizar uma abertura consciencial, sempre que escolhemos questionar, colocar em causa, sempre que através do próprio princípio livre fazemos escolhas que conferem com a própria liberdade intelectual, sempre que fazemos escolhas que nos libertam intelectualmente, sempre que fazemos escolhas criativas e inovadoras, na tentativa de responder a algumas questões, resolver algum problema, sem que isso entre em conflito com as outras necessidades aqui apresentadas, realizamos a relação com a filosofia de dentro para fora. Isto é o puro filosofar. O filosofar não deve ser reduzido a simples aquisição de conhecimentos filosóficos, apesar disso ser importante. Que se realiza relativamente de fora para dentro. Filosofar é, antes de mais, um ato filosófico que leva as pessoas a uma atitude filosófica. Filosofar é, antes de mais, um ato de liberdade, um ato de libertação, um ato de autolibertação, um ato de abertura para possibilidades, para realidades, para se questionar, para se colocar em causa a partir da admissão da própria ignorância. Então vamos lá, eu vou agora. Eu termino por aqui. Vamos lá fazer uma pequena reflexão. Eu, na sessão de lançamento, dia 26 de março, eu falei acerca disto. Eu decidi aprofundar um bocadinho disto. A grande relação com a filosofia que nós podemos. As duas grandes formas de relação que nós podemos ter com a filosofia. Porque eu reparei, qual é a grande questão? Eu já fiz um vídeo a falar sobre a atitude filosófica. A grande questão é que eu já reparei que na vida eu encontrei pessoas que não tinham assim, muita cultura, como se costumam dizer, cultura, conhecimentos filosóficos, cultura filosófica, cultura em termos de conhecimento histórico, enciclopédico ou filosóficos. No entanto, tinha uma grande atitude filosófica perante a vida, de questionamento, de colocar em causa, de desconstruir porque é isto, porque é aquilo, porque é que fazemos aquilo em vez de fazer aquilo outro, outras coisas. E eu reparava, e também reparei, e encontrei na vida pessoas com muitos estudos filosóficos, enciclopédicos, ou histórico ou filosóficos, que no entanto não demonstravam, então eu posso ter limitação na visão, mas que não identifiquei profundamente a mesma atitude filosófica. Encontrei outras pessoas relativamente incultas em termos de conhecimentos filosóficos. Isto significa que ter uma relação, uma grande relação, entre aspas, de fora para dentro com a filosofia, em que se estuda muito filosofia, muitos filósofos, tem muitos conhecimentos filosóficos, conhecimentos quase histórico-enciclopédico ou filosóficos, não significa necessariamente que na prática e que depois a pessoa se vá relacionar com a filosofia de dentro para fora. Utilizar estes conhecimentos para a sua vida, para questionar, para colocar em causa, para desconstruir,
para procurar ver as coisas de outra maneira, para procurar identificar falácias, ou seja o que for. Nem sempre os conhecimentos adquiridos de fora para dentro, na relação de fora para dentro, contribuem para a pessoa ter uma profunda atitude filosófica perante a vida, que envolve às vezes quase uma rebeldia, uma atitude de humildade em que a pessoa admite a própria ignorância, uma atitude de coragem que a pessoa decide colocar em causa e aceitar pensar de forma diferente e agir correspondente ou como consequência de forma diferente, enfrentando o medo de poder ser rejeitado, porque o grande medo das pessoas em geral é o medo da dor, o medo da morte e o medo da rejeição, que às vezes pode ser mais forte quase que o medo da morte. Portanto, essa atitude filosófica precisa de humildade para admitir a própria ignorância, precisa também de coragem para uma pessoa enfrentar o medo que possa ter da rejeição ao pensar de forma diferente e, consequentemente, agir de forma diferente, por exemplo. Então, esta atitude filosófica, que envolve também essas virtudes morais e intelectuais, ela acontece em termos puros de dentro para fora. E nem sempre quem adquiriu muitos conhecimentos filosóficos, quem adquire muitos conhecimentos filosóficos numa relação em estudo, investigação, numa relação de fora para dentro, desenvolve uma profunda atitude filosófica perante a vida. Há pessoas com muito pouco conhecimentos académico, enciclopédico, histórico ou filosóficos que têm uma profunda atitude filosófica perante a vida. E há pessoas que, embora passem a vida a estudar, investigar, procurar conhecimentos, não consigam desenvolver, apesar de terem potencialidade, como é óbvio, não tenham desenvolvido ainda uma atitude filosófica perante a vida, que envolve muitas vezes um ato de rebeldia. Um ato de colocar em causa, um ato de não seguir a maioria, ou não seguir tendências, não andar só no efeito mimético, imitar as pessoas que estão à volta, não andar só a tentar satisfazer as expectativas das pessoas que as pessoas querem que gostem de si. Estão a perceber? Portanto, esta atitude filosófica que acontece e que só acontece, tal como a liberdade intelectual, tal como a autoestima só acontece verdadeiramente de dentro para fora, a liberdade intelectual só acontece verdadeiramente de dentro para fora, a atitude filosófica perante a vida, dentro deste enquadramento, desta obra, também só acontece de dentro para fora. Não é um simples. Uma simples aquisição de conhecimentos histórico-enciclopédico ou filosóficos, entre aspas. Portanto, nós precisamos ter uma atitude filosófica perante a vida, a questionar, colocar em causa, a desconstruir, tentar perceber o porquê das coisas, porquê isto, porquê aquilo, para quê, ter reflexões éticas sobre os problemas do dia a dia, os problemas da sociedade, seja o que for, ter um pensamento crítico, mas acima de tudo as virtudes morais que são necessárias, como a humildade, a coragem, a prudência também. Ter, às vezes, reduzir a energia em que a pessoa está ansiosa, estressada e só fala, não ouve ninguém. Reduzir essa energia. Por isso é que meditação é muito importante, até para estas questões. Há uma pessoa acalmar um bocadinho a mente, a pessoa consegue ver as coisas com mais clareza, com mais prudência, com mais paciência. Portanto, essas virtudes morais, intelectuais, emocionais, seja o que for, elas podem contribuir bastante, principalmente a coragem, a ousadia e a rebeldia, contribuir bastante para a atitude filosófica que nós precisamos ter durante a vida, que depois irá contribuir bastante para a nossa felicidade. Portanto, nós temos de colocar essas coisas em causa. Não basta nós procurarmos conhecimentos filosóficos, investigarmos, estudarmos, que têm muita importância, para nós termos uma grande atitude filosófica perante a vida. Essa atitude filosófica acontece exatamente por causa desta questão central, que é a atitude. Qual é a atitude que eu tenho perante a vida? Atitude filosófica. Eu tenho uma atitude que afirma uma profunda liberdade intelectual, uma dose de rebeldia positiva, digamos assim, em que eu questiono, coloco em causa, desconstruo, com abertura consciencial, com a admissão da minha ignorância, com a admissão de possibilidades, ou simplesmente adquirir conhecimentos filosóficos para depois os vomitar e tentar mostrar que tenho muito conhecimento histórico, ou enciclopédico, ou académico, ou de filosofia. Porque apenas vomitar parece que é de dentro para fora, mas não há aquela atitude filosófica. É esta questão da atitude filosófica que é muito importante. Que depois poderá contribuir profundamente para a felicidade das pessoas. Porque uma pessoa não consegue ser feliz não respeitando a própria singularidade, não conseguindo afirmar a sua liberdade intelectual, afirmar a sua singularidade, a sua individualidade. Se a pessoa andar só a imitar tudo o que está à sua volta, só tentar satisfazer expectativas, isto é uma relação egóica de fora para dentro. Eu vou tentar satisfazer as expectativas para que depois as pessoas me aceitem, gostem de mim e assim eu possa gostar de mim. Portanto, há uma relação muitas vezes de dependência emocional. Nós precisamos mesmo de uma atitude filosófica perante a vida para podermos ser felizes. E não só. Para podermos afirmar um mínimo de liberdade intelectual.
E é esta a grande questão que eu quero colocar, estas sementes que eu quero deixar aqui, neste vídeo. A necessidade de nós afirmarmos uma atitude filosófica perante a vida. É importante adquirir conhecimentos filosóficos, estudar, investigar, claro que é. Mas é fundamental que isso tenha consequências práticas. Uma pessoa desenvolva algo a partir daí. Uma pessoa se desenvolva a partir daí. Uma pessoa consiga ter mais atitude filosófica perante a vida. O ideal, entre aspas, seria ter uma boa relação de fora para dentro, muito estudo, investigação de conhecimentos filosóficos e ao mesmo tempo ter realizar uma profunda atitude filosófica perante a vida. E são essas as grandes questões que eu quero deixar aqui neste vídeo. A proposta desta obra, um ensaio sobre a atitude filosófica. Eu deixo o link da obra, pode ser comprado em formato papel, em formato digital, que é ter uma atitude filosófica perante a vida. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu também vou publicar o vídeo no Instagram, Facebook, LinkedIn. Mas estas questões, as outras obras que eu publiquei, formato papel digital, os cursos online que eu dou, cada aula a cada pessoa, todo esse tipo de questões, todo esse tipo de links eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, se estiverem a ver no Instagram, sugiro que subscrevam também o canal no YouTube e que acompanhem a partir de lá e que vejam a descrição do vídeo no YouTube, que eu deixo lá tudo. Se quiserem fazer doações, porque eu não tenho patreon.com neste momento, podem fazer doações pelo meu IBAN ou MBWay, que eu deixo também na descrição do vídeo no YouTube. Sempre essas questões, os links, deixo sempre na descrição do vídeo no YouTube. Subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Ajudem a chegar a mais pessoas, ajudem a partilhar este vídeo, este tipo de conteúdo, porque a filosofia importa para muita coisa. Em geral, as ditaduras que não gostam tanto, que gostam menos é da filosofia. Não é por acaso que a filosofia tem um grande papel de libertar, ter um ativismo filosófico para tentar despertar a atitude. Por isso é que eu sou ativista filosófico para uma pedagogia da felicidade. O ativismo filosófico, que é o que eu tento fazer com estes meus vídeos, tem uma atividade que visa muito a despertar a atitude filosófica das outras pessoas. Por isso é que um dos filósofos preferidos, dos meus preferidos, é Sócrates. Ele foi um dos grandes, por isso é que há os pré-socráticos e pós-socráticos, que trouxe a questão para o ser humano e que procurava despertar nas pessoas a atitude filosófica. Ele foi condenado parcialmente por causa disso. A sua vontade de despertar e de colocar a semente e despertar a atitude filosófica de questionamento, de colocar em causa nas outras pessoas. E é isso que eu procuro fazer de uma maneira ou de outra com o meu trabalho. Portanto, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sigam-me nas outras redes sociais, se estiverem a ver no YouTube, sigam-me no Instagram, no Facebook também, se estiverem a ver noutra plataforma, sigam-me nas outras. Deixo essas plataformas também na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, sejam felizes. Se quiserem adquirir esta obra, até podem falar comigo, que eu deixo também o meu e-mail na descrição do vídeo no YouTube. E no próprio a parte acerca no YouTube. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.